Imaginem o Bitcoin numa correção totalmente saudável, igual essa, num ciclo de alta, e você ter que ouvir isso daqui, ó. Bom, quando a gente analisa o sentimento do mercado, ainda continua um sentimento bem negativo. Inclusive, nos últimos dias, a gente voltou para extremo medo. Saiba que isso não é legal em fases saudáveis de alta. Se a gente fica muito tempo com esse sentimento negativo, a gente engata em um bear market profundo e dali para frente você vai ver as pessoas extremamente... Imagina você estudar análise de sentimento e ouvir que é ruim um extremo medo para o mercado saudável, de alta saudável. E olha que alta saudável, pessoal. Olha que correção tranquila. Olha a recuperação do Bitcoin. Imagina durante esse período aqui você ficar ouvindo que é um bear market, que é um bear market, não compre, não compre, e perder uma oportunidade, e essa eu mandei lá no meu grupo, de comprar Bitcoin nessa região de 74 aqui, ó. Imagina você perder 30% de alta por conta desse discurso aí de bear market, pessoal. Bear market. E assim, galera, teoria dos ciclos, pessoal. Tem outro falando que não existe mais teoria dos ciclos. Isso aí é, assim, você pode falar que para altcoin não existe, tudo bem, eu concordo. Agora, para Bitcoin, pessoal, vou provar para vocês hoje como que está mais vivo do que nunca, tá? Está mais vivo do que nunca. Quando a gente olha aqui Bitcoin na análise de sentimento, vou até colocar no gráfico de 4 horas, olha como o Bitcoin vem subindo, com o Open Interest subindo e o Long Short Ratio caindo. Não tem coisa melhor que isso. O Bitcoin ele está melhor do que nunca, ele está mais forte do que nunca. Já estamos rompendo aí algumas zonas importantíssimas. O Bitcoin ele faz uma espécie de fundo duplo aqui, ele rompe uma cunha descendente, isso é ótimo. Ah, e por que você acredita na teoria dos ciclos ainda, Renan? Então vamos lá. Eu fiz um estudo alguns meses atrás, ó, 26 de janeiro, tá vendo? Possível zona de topo. O que eu peguei aqui, galera? Só para vocês saberem, ó. Eu marquei algumas linhas: verde, branco e vermelho. As linhas brancas são os halvings anteriores, tá? Linha branca, halving anterior. Linha verde, topo do ciclo anterior. Linha vermelha, fundo. Eu fiz isso, ó, vou até dar uma reduzida. Eu fiz isso de 2012 para cá. Para quê? Porque eu queria marcar, ó, no momento que eu estava ali em janeiro, isso aí foi aqui em janeiro mais ou menos, eu queria marcar, olha, se eu contabilizar após o halving, quantos dias demorou para a gente ter um topo e um fundo nos 3 ciclos anteriores, aonde ficaria aí mais ou menos essa região? E foi aí que eu encontrei, olha, após o halving, se eu contar o primeiro halving lá que eu marquei, o topo bateu mais ou menos aqui em março de 25. Obviamente que eu estou falando lá de 2012, do ciclo de 2012. Ah, o próximo foi aqui, ó, abril. E o outro, que foi o de 21, se eu pegar mais ou menos aqui, contar os dias do halving até o topo lá em 21, se eu contasse a mesma quantidade de dias agora, daria aqui em outubro de 25. Ou seja, tá, galera? A gente tem todo esse cenário aqui para bater um topo baseado na contagem de halving dos ciclos anteriores até o topo. E o fundo? O fundo eu fiz a mesma coisa. Olha aqui aonde viria o fundo aí do próximo ciclo. Viria entre maio de 26 e dezembro de 26, baseado aqui nos ciclos anteriores. Então aqui, quando eu pego aqui o halving de 2020 até o fundo que veio aqui em novembro de 22, deu aí aproximadamente 900 dias. Então eu peguei aqui, contei aí, aqui está no semanal, eu fiz no diário, mas eu contei aí aproximadamente 900 dias, que foi essa barra aqui. Então assim, pessoal, a gente acabou de entrar aí em zonas de topos, a gente ainda tem chão pela frente. Então, o Bitcoin ele pode muito bem ainda continuar aqui, encontrar um topo aqui para depois corrigir e aí voltar aqui nessa zona, encontrar o seu fundo e aí seguir o caminho natural das coisas. Agora, eu não entendo como um ser desse, né, e alguns outros
falam em bear market com um gráfico tão saudável igual esse, ó. Foi só uma correçãozinha semanal, ó, para o preço continuar subindo. Olha os ciclos anteriores, como é que foi, ó. A gente teve as correções normal aqui, ó. Olha essa correção aqui, ó, 30%, igualzinho essa daqui agora. Quanto que foi essa correção aqui? Essa correção foi de quanto? 35%? Eu não lembro. Ó, essa correção foi de 30% também, ó. É como se o Bitcoin estivesse fazendo aqui, ó, o mesmo movimento que ele fez aqui, ó. Agora imagina você sair no pânico aqui e perder de comprar e surfar uma alta de 120%. Não estou falando que o Bitcoin vai subir 100% da onde ele está aqui. Eu já comecei a realizar acima de 100k, né? E a minha próxima zona de realização aqui, ó, daqui, acima aqui, quando ele voltar, para eu fugir de um possível topo duplo aqui, até a zona de 130, 140 eu estou realizando. Então aí, onde a gente está agora, mais 30, 40% de alta é o que eu pretendo pegar com o Bitcoin, tá? Agora não entendo a gente ter que ouvir as pessoas aí falarem sobre bear market, pessoal, bear market. É complicado, tá? Essa análise eu fiz aqui há um tempo atrás, né? Então o Bitcoin ele rompeu essa cunha. E aí eu puxei aqui no semanal justamente para mostrar que quando ele viesse aqui nessa região era uma zona de compra, ó, zona de interesse, 70 a 74. E foi onde ele veio, né? Ele veio até 74 mil. Então aqui, para quem estava de fora, era uma zona de compra. E aí você percebe que ele está rompendo aí regiões importantes. Pegou um semanal muito forte anteriormente. Ele vem rompendo algumas zonas importantes, só fazia tempo que ele não andava em cima das médias aqui de 20, 50 no diário, que eu gosto bastante. Teve o cruzamento, ele pode vir aqui retestar para seguir o caminho, é o que ele costuma fazer, tá vendo? Ó? Retesta, segue o caminho, retesta, segue o caminho, retesta, segue o caminho. Então ele pode testar aqui tanto a de 20 quanto a de 50 no semanal aqui, para continuar subindo. Eu acho difícil o Bitcoin, ó, depois de tanto tempo que ele segurou aqui nessa zona aqui, ó, de 92 até 90, mais ou menos, eu acho difícil que perca, tá? Eu acho muito difícil perder essa zona aqui de 90, tá? Acredito em continuação de alta, acredito que se tiver uma correção aqui, 90, 89 mais ou menos, foi essa zona que segurou muito tempo a gente aqui, ó, e depois foi uma resistência, ó, 2 vezes uma resistência. Agora que a gente rompeu, eu acho difícil voltar para baixo disso, tá, galera? Modelo Stock to Flow, não acredito tanto, mas a gente pode ver aí que a gente está bem abaixo aí do preço justo aí do Bitcoin para o momento. Então tem o espaço de queda, isso aqui é a teoria do Plan B, veio respeitando aí nos últimos anos, agora não está respeitando tanto, mas ainda tem espaço para alta, tá, galera? Então o que eu queria passar para vocês hoje era isso, tá? Eu queria só mostrar que a gente ainda tem espaço para alta. Não sei por que estão falando em bear market. Falam em recessão nos Estados Unidos, mas falam isso desde 2022. Eu lembro muito bem, desde 2022 estão falando dessa recessão. Então imagine se eu não tivesse comprado o Bitcoin em 2022 por causa dos especialistas, os economistas. Imagina, eu teria perdido aí toda essa alta que eu peguei, né? Então, toda essa alta que a gente comprou aqui embaixo, de 500%, não teria pego por causa da recessão, que não chegou desde 2022. Olha que engraçado, né? Então, temos espaço para alta, eu acredito nisso daqui, então é aqui que eu vou realizar. Não realizei antes, então, porque, ó, como que eu ia realizar aqui? Eu realizei 30, 40% da minha posição de Bitcoin, mas porque é normal, a gente tem que botar lucro no bolso. Mas como que eu realizaria 100% aqui falando em bear market se eu não cheguei nem na contagem ainda do topo, baseado nos ciclos anteriores, nos halves anteriores? Então, não tem por que eu realizar. Agora sim, está numa zona interessante para começar a realizar aqui em cima, a zona que eu falei, e é aqui que eu pretendo comprar Bitcoin, tá? Aonde você pretende comprar Bitcoin? Pessoal, o preço ele respeita bastante a média de 200 no semanal, tá? Então, nos ciclos anteriores, ele pega muito próximo aqui o fundo, a média de 200 semanal, tá vendo aqui, ó? Aqui foi o fundo do ciclo, ó, média de 200 semanal, que é essa rosa. Aqui não dá para ver direito, porque por causa da escala, depois eu arrumo aqui, mas ó, o
Preço sempre muito perto aqui da média de 200 semanal para fazer o fundo, tá? Então, ó, fundo, perto da média de 200 semanal. Fundo, perto da média 200 semanal. Aqui vem um pouquinho longe, mas ainda assim, ó, quando você pega aqui é muito próximo, ó, muito próximo, tá? 30%, o que é 30% para um ativo que sobe 500 mil%, né? Então eu pretendo comprar aqui, a média semanal hoje ela está em 51, dependendo de como o preço andar aí, ela deve vir fazer uma, ficar próximo aqui. Então, próximo fundo aí deve ficar em volta de 50. Então, como que a gente vai ficar com medo em 74 vender se eu tô aí se eu tô a 26% de um possível fundo do próximo bull market, né, pessoal? Próximo bear market. Então é complicado, né? Quando a gente pega em queda, tá? Bitcoin do topo para o fundo, então foi 69 aqui mais ou menos, ele costuma cair 75 a 80%. Ó. Então, ó, do topo aqui para o fundo, ele cai aí 75 a 80%. Então, para ele chegar aqui mais ou menos onde eu falei que vai ser a média de 200 do fundo aqui, ó, para ele chegar mais ou menos nessa região aqui, teria que cair 70%, né? Então, ainda aqui não seria o topo, tá vendo? A gente poderia ter um topo até maior aqui, ó. Poderia ter um topo em 170 mil de ciclo, talvez, ó. Válido. E aí poder fazer um fundo aqui em 40 mil? Pode ser, né? Gravem aí, printem, façam tudo aí, mas quem sabe um topo aqui, não gosto de cravar, mas quem sabe um topo nessa região aqui, para depois um fundo aqui, né? Então, o topo vai ser 140 mil, beleza, olha. Então, um fundo aqui em 140, em 40 depois, 40 em 35, legal. Foi uma região importante lá no passado, aí, essa região de 35, 40 mil. Agora, vender aqui em 74 com medo, para depois só ano que vem recomprar aqui embaixo, não faz sentido. Então, quem vendeu, se deu mal. Quem acompanha eu aí diariamente, tá? Quem me acompanhou ao longo dos anos, nesse momento aqui, estava realizando uma parcial aqui na resistência e aqui embaixo estava comprando, não estava vendendo com medo. Beleza, galera? Se gostaram, deixem um like aí, se inscrevam no canal. Vou tentar voltar a gravar aqui com uma frequência não tão grande, mas quando eu julgar importante gravar um vídeo, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Comentem aí para dar uma força. Tamo junto, um abraço.